Olá, eu estou fazendo a sequência do fechar ciclo com o vício dos ancestrais, e aí eu mencionei a questão da exclusão, e algumas pessoas me perguntaram como é que acontece a exclusão de um ancestral. Na verdade, pode acontecer uma exclusão de um ancestral e pode estar acontecendo uma exclusão no aqui e agora, ok? Então, eu, com todo cuidado e profundidade, eu vou deixar uma explicação clara e sensível sobre como um ancestral pode ser excluído do sistema familiar, mesmo que não tenhamos consciência, mesmo que, quando ele for excluído, que quem o excluiu não tinha a menor consciência do que estava a fazer, ok? Mas o fato é, ele ficou excluído, esquecido, tá? E, então eu vou apresentar para vocês algumas das causas da exclusão e, claro, os efeitos e que o reconhecimento é que traz de volta ao campo de memórias de uma forma harmônica, né? Então, exclusão do sistema familiar está ligado a uma das leis do amor. Há 3 leis do amor, segundo Bert Hellinger. A lei do pertencimento, a lei da hierarquia, a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, ok? Então, no pertencimento, Bert dizia, né, mas deixou esse legado para nós, de que todos têm o direito de pertencer, ok? Pertencer à família, pertencer à empresa, tem direito de pertencer, sem a menor exclusão. A exclusão de um membro pode gerar desequilíbrios e consequências nas gerações seguintes, não é? A lei do amor da hierarquia, ou a lei da ordem, ela vai respeitar a ordem de chegada. Portanto, os ancestrais vieram antes, depois os nossos pais, depois nós, depois os nossos filhos, não é? E também ele aborda a questão da precedência entre irmãos. Portanto, os irmãos também têm ali uma ordem de chegada. A terceira lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Portanto, as trocas têm que ser equilibradas, porque nos relacionamentos, onde uma parte dá mais do que recebe, ela está a gerar desequilíbrio, né? Ok? Eu diria que tem uma quarta lei, que é a lei da aceitação, mas tudo bem. Vamos trabalhar com essas 3 leis. Então, nós vamos estar aqui, quando estamos a falar de exclusão, estamos a falar especificamente da lei do amor, do pertencimento, ok? Todos têm direito de pertencer. Então, quando alguém é excluído, ele fica esquecido, rejeitado, silenciado, não é tido nem achado para nada, não é convidado para participar de nada, e o sistema entra imediatamente em desequilíbrio, mesmo que você não se dê conta, ok? E isso pode gerar repetições de destino, repetições de sintomas ou sofrimentos emocionais nas gerações seguintes, tudo para restaurar o pertencimento perdido, né? A frase do Bert Hellinger é: o amor interrompido clama por reconexão. Okay? Motivos para a exclusão de uma pessoa do seu sistema. Um detalhe. Pertence ao seu sistema todos os que são de sangue, mas também todos aqueles que impactaram positiva ou negativamente o sistema, ok? Então, vamos lá. Aquilo que vocês chamam o ex-marido da minha avó, se ele foi esquecido, ele é um excluído e aquilo vai gerar emaranhamentos, né? Motivos mais comuns para a exclusão, então. A gente pode excluir um membro por sentir vergonha familiar, né? Por exemplo, alcoólatras, criminosos, suicidas, pessoas com doenças mentais, abortos, ainda tem isso, homossexuais rejeitados, filhos fora do casamento. Tudo que é melhor não falar disto é exclusão. Toda vez que você dentro da família, não, é melhor não se falar disto. Você está excluído. Isso vai emaranhar, né? Outro motivo, conflitos ou mágoas profundas. Alguém que causou muita dor, um pai violento,
uma mãe negligente, pode ser emocionalmente apagado. E aí é comum vocês ouvirem o que eu ouço. Para mim, morreu. Não existe mais. Eu faço um X. Tem outra que é... eu enterro vivo. Ok? Está excluindo. Mortes trágicas ou precoces. Crianças que morreram muito novinhas, irmãos abortados, mortes traumáticas, acidentes. Eu recentemente atendi um caso em que o acidente realmente foi terrível, em que o avô, manobrando o carro, atropelou o neto e faleceu, ok? Então, é uma morte precoce, mas também traumática, ok? E aquilo ficou ali no campo de memória de uma forma negativa, um peso, mas todo mundo dizia, é melhor esquecer isso. Não conseguiram integrar aquele acontecimento dentro do sistema. E isso foi bastante difícil para a geração seguinte. Outra causa, inimigos do clã que também fazem parte, que foi o que eu disse para vocês, se impactou, pertence, né? Então, por exemplo, quem já foi cônjuge deixou de ser cônjuge. Quem foi rival em alguma demanda, alguma contenda, quem brigou em heranças, pessoas consideradas culpadas por julgamento, que ficam excluídas, mas nunca se provou. Eu ouvi falar, me disseram, não sei, mas aquele meu tio realmente era muito estranho. O que importa houve vínculo. Se houve vínculo, pertence, né? E todas essas pessoas, você prefere deixá-las excluídas. Em especial essas que você diz, não quero nem ver, não quero nem ouvir, não quero, porque aquela pessoa foi a causa de tudo, a culpada de tudo. Nem sempre né? Injustiças não reconhecidas. Alguém que foi injustamente desonrado, injustiçado, sofreu abuso, calado, ok? Infelizmente, os relatos que eu recebo de abuso são, a maioria deles, em silêncio. Cala, não fala. E aí você exclui aquela pessoa que abusou, exclui o acontecimento do abuso e exclui a parte de você que foi abusada. Violento, não é? Ok? Tudo isso tem cura. Outro motivo são os abortos provocados ou espontâneos. Para a constelação, como a gente não trabalha com julgamento, não tem. Não faz a menor diferença se foi espontâneo, se foi provocado pelo médico, uma decisão do médico, ou se foi você que disse, não, eu não consigo ter um filho agora, ou o marido disse, não, nós não vamos ter essa criança, ok? Por que que eles são considerados excluídos? Porque mesmo sem o nascimento, essas almas fazem parte do sistema familiar. Então, essa exclusão pode causar bloqueios sutis na vida e na fertilidade dos descendentes. Portanto, se eu tenho uma pessoa que me procura porque não consegue manter a gravidez, eu posso olhar para esses abortos que levaram à exclusão, ok? Isso é importante para quem é constelador, para ter essa sensibilidade e não olhar apenas para o óbvio, né? Certo? Como é que essas exclusões que eu mencionei, como é que elas vão afetar o sistema aqui no paralelo e nos descendentes, né? Quando um ancestral é excluído, o campo familiar reage com força para restabelecer o equilíbrio, ok? E aí vai gerar o quê? Identificação inconsciente, que é um neto repete sintomas, padrões, comportamentos
de alguém excluído do avô, da avó, paterno ou materna, sem saber por quê. Aí você diz, gente, mas ele faz igualzinho o avô, ok? Parece que eu estou vendo o avô aqui a gesticular, a falar. Repetição de destino. A pessoa tem o mesmo tipo de morte, de vício, de fracasso ou doença que um antepassado. E eu tenho sempre um cuidado grande, eu já atendi muitos casos em que a pessoa diz, houve uma contenda lá atrás e o meu pai foi assassinado. E eu pergunto qual a idade dele, 49 anos. Aqui, então, aos 49 anos, eu com jeitinho vou ter que harmonizar isso e avisar a pessoa que ela deve pedir permissão para fazer diferente, que ela deve honrar toda a vida do pai que foi assassinado e de quem assassinou. Lembre-se, quem assassinou pertence porque impactou, ok? Tudo isso para que aos 49 anos ele não repita o destino, tá bom? São sentimentos que não são seus, mas que ficam com vocês. Uma consequência também é a depressão, sabia? Depressão profunda, sem causa aparente, mas uma depressão assim que leva um pouco à culpa, à raiva e que são desproporcionais. É alguém da geração atual a tentar, por lealdade, dar um lugar no coração àquele que foi esquecido. E aí luta com os outros. E você não entende por que aquela pessoa está fazendo tanta marola, não é? Ok? E por que ela fica tão abaixo, tão mal. E mais. Ih, já está longo, já está com 12 minutos. Nós precisamos de reconhecer a história familiar mesmo. O inconsciente familiar, ele é transgeracional, ok? Ele se manifesta mesmo sem evidências conscientes. O campo revela o que está ativo, mesmo quando o histórico é oculto. Eu, muitas vezes, uso um representante, peço um representante para ser o oculto que interfere. É uma dinâmica importante, porque se você não consegue ter as informações ali que vão levar à harmonia e à cura do amor saudável, a melhor hipótese do facilitador é colocar o oculto que interfere. Vamos lá ver a informação que vem e qual é a frase de cura que o campo diz para você. É muito, muito, muito interessante, né? Para que você saiba quais são os sinais que você sente de que você está ali diante de uma explosão invisível, né? São as sensações de você não saber quem você é, repetições de padrão sem nenhuma causa lógica, você não sabe por que você faz. Sensação de vazio, vazio profundo, sensação de carregar um peso. Tem pessoas que descrevem mesmo que parece que isso aqui tudo afunda. Medos que não têm origem, não tem motivo nenhum para aquele medo existir. Sensação de não pertença mesmo, né? Ok? Então, tudo isso leva a que você faça trabalhos para abrir-se ao pertencimento, né? Quer dizer, uma abertura simbólica. E eu vou deixar, esse vídeo já está com 14 minutos, vou fazer outro com uma prática para abertura simbólica para o pertencimento de um sistema familiar, tá? Ok? Eu vou colocar logo a seguir. Abracejo.